Muito bem, hoje temos a alegria de ter conosco mais um componente da nossa equipe que esteve ali em Quênia, em Uganda, neste ano. De uma maneira muito maravilhosa, Deus chamou a pastora Suzy e ela preparou uma equipe e no final 7 se dispuseram a estar ali. Um pastor com mais 6 jovens ali estiveram em Quênia e Uganda, levando este chamado, despertando a igreja para a vinda de Jesus. E um desses jovens, um dos componentes da equipe, é o Betinho. Betinho, por que você, Betinho, tem o nome do seu pai, não é? Creio que muitos conhecem seu pai. É um apelido que vem desde a infância, né? Não é? O Betinho é filho de outro Betinho, Betinho Duarte, isso. Não é isso? Verdade. Que tem sido uma bênção aqui em nossa cidade, na política, e Deus tem usado. Betinho, como foi que você chegou a decidir a ir nesta viagem? Quando foi em dezembro do ano passado, um dos missionários amigos nossos lá da comunidade, ele veio de Moçambique e Deus falou muito forte no meu coração que eu teria que estar na África, em julho desse ano. E aí eu falei, beleza, vamos para lá, né? Aí só que eu fui mantendo em contato com ele, mas as portas foram se fechando. E eu falei, Senhor, mas o Senhor falou que eu tinha que estar na África. E quando foi em janeiro, o pastor Kaiser me falou que a Suzy estava organizando uma viagem para Uganda e Quênia. E eu orei e o Senhor falou, é para lá mesmo que eu quero que você vá. Olha só. E as coisas foram encaminhando. Em Moçambique eles falam português, mas Deus tem abençoado que você fala bem o inglês, Isso, não é? E realmente, Quênia e Uganda, eles falam inglês lá também, foi muito importante isso, né, Betinho? E Deus te chamou e a Suzy preparou lá a equipe, desde o início ela tinha falado que você estaria com os jovens, como foi? A início a gente foi primeiro separando a equipe, né? Tinha por volta de 40 pessoas querendo ir. Sim. E só tinham 12 vagas e acabaram indo só 7. Então a gente tinha previsto que 2 pessoas ficariam para cada grupo, né? Iam ter 2 pessoas trabalhando com jovens, 2 com crianças, com conselheiros. E acabou, como teve um número reduzido de pessoas, aí eu fiquei encarregado dos jovens, a tia Su. E era um número ímpar, né? 7. É verdade. Então assim, a gente viu que Deus foi ajeitando as coisas assim, minuciosamente, né? Sim. E é aquela palavra, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente ficou um pouco preocupado porque o número era reduzido, mas o Senhor foi guiando a gente em todo o tempo. A gente pôde ver a mão do Senhor mesmo agindo poderosamente. Amém. Você então ficou com os jovens lá de Uganda, foi o primeiro país que vocês passaram, depois o Quênia. Isso. Né? E desses 2 países, Betinho, o que você achou? Qual foi sua impressão de Uganda, principalmente com relação à igreja em Uganda? E qual foi sua impressão do Quênia em relação à igreja, aos jovens crentes? Qual que foi a sua impressão da igreja nesses países? Olha, a igreja como um todo, o que me marcou foi, resume em uma palavra, que é simplicidade. Simplicidade. É um povo assim que é carente dos bens materiais, mas eles têm a melhor bênção que eles poderiam ter, né? Que é Jesus. Jesus é tudo para eles. E isso me marcou muito e me confrontou muito, porque assim, às vezes eles não tinham água para beber o dia inteiro, uma refeição, mas estavam lá pulando de alegria, servindo ao Senhor, né? O culto às vezes durava de 9 da manhã às 4 da tarde sem parar, e assim, aquela alegria, o pessoal não fugia a atenção. Então isso me marcou muito. E em relação aos jovens, em Uganda eu tive a oportunidade de conhecer poucos jovens. Tinham bem poucos jovens lá na igreja, tinham muito mais crianças e adultos. Então assim, os jovens lá eu consegui bater um papo com eles, ver como é que está a situação. Assim, são jovens que eu senti que eles estavam muito sem esperança. Sem esperança. Sem esperança, Mesmo eles tendo o Senhor, assim, eles queriam assim, algo mais. Alguns queriam também ter uma faculdade, participar, assim, ou ter um emprego, alguma coisa assim. Já no Quênia, eu vi assim, tinha muitos jovens, porém assim, sem responsabilidade, foi isso que eu senti. Então, tanto em Uganda quanto no Quênia, uma palavra que Deus colocou no meu coração foi de responsabilidade. Que assim, os jovens são fortes, eles têm o poder através da oração, através de pagar um preço pelas vidas, que eles podem transformar aquela nação.
Então você sentiu que os jovens, tanto em Uganda quanto Quênia, não estavam assim naquele fogo, naquele entusiasmo com as coisas de Deus e responsáveis pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais. E realmente nós podemos ver isso muitas vezes aqui no Brasil também. Exatamente. Nós estamos vendo uma juventude que às vezes está muito voltada para si, para as suas coisas, para os seus ideais, para o seu crescimento próprio, mas não está tendo entendimento de reino, né? Esse entendimento de que Deus tem confiado durante a história, né? Nós vemos que os grandes avivamentos partiram dos jovens. E como foi assim, como você sentiu assim de lançar essa semente? Como você acha que eles receberam? Eles entenderam alguma coisa assim da proposta levada para eles, de que o jovem é importante, de que o jovem precisa despertar? Você acha que eles receberam a palavra lá? Como que você acha? Você acha que é necessário voltar? Como ficou? Voltar, assim, meu coração já está lá, né? É difícil falar. Sim. E como eu tenho mantido contato frequente com eles, quase todo dia eu converso. Peguei o contato de alguns jovens, alguns pastores, tanto no Quênia quanto em Uganda. Então, a gente tem trocado algumas palavras, tenho procurado saber como é que eles estão, o que tem acontecido. Então, isso está sendo muito importante, eu acho. E eu creio que eles receberam muito bem a palavra, porque a gente pode ver no olhar deles, enquanto a gente ministra, que ali era o Espírito Santo mesmo confrontando cada um deles, gerando vida, reavivando o povo, né, chamando eles para um compromisso sério, para fazer a diferença tanto em Uganda quanto no Quênia. E eu sei que aquela semente plantada, ela não foi plantada em vão, vai gerar muitos frutos ali. Amém. Olha, Betinho, quando a gente olha para você e pensa no que você disse, meu coração já está lá com desejo de voltar. Eu creio que as pessoas que nos assistem pensam, como que um jovem cheio de vida, cheio de desafios à sua frente, 2 faculdades que você faz, não é? Como que você pode pensar assim nas coisas espirituais? Como foi sua experiência com o Senhor? Como foi que você teve a sua experiência com Jesus e sentiu esse chamado assim mesmo para missões? Como foi sua experiência com Jesus? Eu já nasci num lar cristão e ao longo da minha caminhada assim eu dei 2 afastadas e que eu fui assim realmente para o profundo do abismo. E Deus foi lá assim poderosamente me resgatou. E quando eu voltei, foi uma decisão que eu fiz, que eu falei assim, agora, Senhor, é tudo ou nada. Então eu pulei completamente nos braços do Senhor e decidi assim abrir mão da minha própria vida, renunciar à minha vida para servir o Senhor. E as coisas foram acontecendo assim tão rápido e superando minhas expectativas que assim a gente vê como Deus é bom e como Ele é misericordioso, né? E desde quando minha mãe me contou isso, desde quando eu estava no ventre dela, ela me consagrou. E ela falou, meu filho vai ser um missionário. E eu creio que isso tem muito poder, assim, o fato da mãe consagrar o filho, assim, antes dele nascer. Isso tem um poder no reino espiritual muito grande. E aquilo sempre ardeu, assim, uma paixão por vidas na minha vida, desde a minha infância, assim. Sempre eu gostei de cuidar das pessoas, acho que meu pai e minha mãe sempre trabalharam, cuidaram de muita gente. Então aquilo ardia no meu coração. E eu vi, assim, as coisas vão se ajeitando, né? A revelação do Senhor é progressiva na nossa vida. Então vai um degrau, de degrau, de degrau, de degrau. E aí, hoje, assim, eu sei que eu estou aqui em Belo Horizonte só cumprindo o tempo, assim, determinado, que eu sei que o Senhor vai me levar para algum lugar. Que bênção, glória a Deus. Fica aí para as mães a importância, para os pais, a importância de consagrar os filhos, de realmente deixá-los nos braços do Senhor, permitir que Deus use, que Deus leve, que Deus traga e possa capacitar com os dons espirituais. Foi assim com João Batista, Jesus, ali no ventre, já cheios do Espírito Santo, já com aquela missão maravilhosa do Senhor e como é importante. Então você, mamãe, que está aí grávida, os pais que estão aguardando a chegada do filhinho e você que tem os seus filhos, não importa
a idade que estejam agora, mas é importante que os pais entreguem, que os pais digam: Senhor, esta criança, este meu filho, pertence a Ti e para a Tua glória. Bem, antes de continuar a nossa conversa, eu quero que você assista comigo um VT da viagem do Betinho, da equipe ali em Quênia, em Uganda. Veja um pouquinho desses países, veja um pouquinho dos jovens, veja um pouquinho da alegria que o Betinho disse que eles têm, a alegria de servir o Senhor, mesmo com tão pouco. Mas há uma alegria profunda em louvar, em servir, em bendizer o nome do Senhor. Assista comigo este vídeo para continuarmos a nossa conversa. Vamos lá. Situado na África, o Quênia é um país que possui muitas diversidades. Uma delas, o Monte Quênia, com o topo coberto de gelo, encanta turistas do mundo todo. Para os admiradores da natureza, outra atração é o Parque Nacional Amboseli, com uma beleza incomparável. Ainda que possua tantas belezas, o Quênia também é um país onde há muita pobreza, mas isso não faz com que os quenianos desistam. Eles têm sede de Deus. E para ajudá-los a conhecer mais sobre o nosso Deus, o Ministério Gideões 24 Horas enviou missionários ao país. Entre eles estava Alberto Vital, mais conhecido como Betinho. Embora muito jovem, ele desenvolveu um belo trabalho ali. A alegria estampada no rosto não escondeu o empenho e dedicação do jovem missionário. Momentos de verdadeira comunhão fez a viagem mais impactante. Betinho trabalhou com os jovens e não só passou o que sabia, mas com certeza aprendeu muito com eles também. Então, podemos ver um pouquinho desta viagem e o nosso coração arde. Quando a gente vai realmente, não tem jeito de voltar com o coração como era antes. Nós trazemos aquela nação no coração, nós trazemos aqueles irmãos, trazemos aquelas pessoas e nós compreendemos que somos um só povo, um só corpo. É muito interessante isso, não é, Betinho? Você vê que às vezes você chegou lá no Quênia, em Uganda, com poucos minutos que estava entre os irmãos, já sentia que parece que já os conhecia há um tempão, não é verdade? Verdade mesmo. É muito gostoso. São muito receptivos, né? Em Uganda, mais receptivos que no Quênia. Sim. Mas todos muito amorosos, cuidaram, trataram a gente assim, de uma forma que superou a expectativa de todo mundo. Que bom. Isso é muito lindo, esse amor, né? Isso. E nós sabemos, Betinho, que você falou que eram mais ou menos 40 pessoas que estavam sendo preparadas e no final Deus separou os 7. E como foram esses preparativos? Como que foi levantar essas doações? É um trabalho gigantesco antes da viagem, não é? Fale um pouquinho sobre isso e desses irmãos que ajudaram aí. Verdade. Foram mais ou menos 40 pessoas que tiveram a vontade assim, no coração de ir, mas alguns não puderam. Mas independente disso, eles estavam com o coração disposto a servir. E isso que eu achei muito bacana nessa viagem. Que toda a equipe estava assim, com o coração focado lá na África, em abençoar aqueles irmãos tanto em Uganda quanto no Quênia, mesmo indo ou não indo. Então, assim, foram algumas noites que a gente virou, fizemos rodízio de pizza, fizemos alguns festivais, fizemos bazar, tantas atividades para arrecadar fundos para abençoar aqueles irmãos. Então, eu queria honrar a vida de cada um que participou junto com a gente. Foi muito importante a sua participação, pode ter certeza que o seu galardão está te esperando nos céus com o Senhor e queria agradecer mesmo por cada um que esteve envolvido. Muito importante isso que você disse, porque quando nós vamos, existem aqueles que podem ir. Realmente aqueles 40 sentiram o chamado, oraram, se prepararam, mas não puderam ir todos. Então, Deus separou os 7. Mas aqueles 40
incluindo outros que não estavam entre os 40, mas que também pegaram o desafio, né? Então, realmente se dispuseram a trabalhar. Como que é importante a gente saber que nós somos um corpo, que a igreja é uma família, que nós somos um e que tudo que fazemos, fazemos juntos, né? Ali estava Jesus indo aldeia por aldeia, Jesus indo às casas, visitando, mas ele ia junto com os seus discípulos. Eles iam recebendo as bênçãos que Jesus passava e eles iam também sendo uma bênção para cada uma daquelas viagens, em cada uma daquelas cidades. Então, é muito importante saber que missões nós fazemos indo, nós fazemos contribuindo. Então, Betinho falou aqui sobre bazar, sobre rodízio de pizza, sobre trabalho. E esse trabalho não é vão. Diante do Senhor, tudo isto tem um valor, tem um peso. Um copo de água que nós damos como se fosse para o Senhor, tem a sua recompensa. Isso é maravilhoso. Mas, Betinho, conta pra gente que você teve uma experiência lá que aparentemente, fortemente negativa, né? A questão da malária. Conta pra gente como foi essa história de pegar malária lá na Uganda, né? Foi em Uganda. Isso. Pois é, graças a Deus, assim, o Senhor é tão bom que ela só manifestou nos 3 últimos dias de viagem. Eu comecei a sentir uma tonteira, aí os sintomas foram aumentando, até que eu tive realmente todos os sintomas no avião na volta. E assim, foi uma experiência que o Senhor me marcou muito, muito, muito. O que Deus me ensinou nesse processo, porque assim, muitas vezes a gente não entende o porquê de algumas coisas que acontecem na nossa vida, mas muitas vezes a gente não precisa entender, a gente precisa simplesmente crer que há um propósito do Senhor. E o propósito que o Senhor me trouxe foi adorar em meio à tribulação. Porque a malária é uma doença que mata milhares de pessoas na África. E assim, eu acho que eu tive a honra de poder pegar a malária e fazer parte daquele povo tão sofrido. Porque eu pude sentir na pele que eu peguei uma malária no fígado e uma no sangue. E assim, eu pude ver a mão do Senhor cuidando da minha vida, porque tinha dias que eu não conseguia levantar da cama, não conseguia comer, mas o Senhor ao tempo inteiro ministrava assim no meu coração, me adora, me adora, me adora. E às vezes eu não conseguia falar, e minha mãe estava ao meu lado, eu pedia, mãe, começa a cantar assim, uma canção, algo do tipo. E ela começava a ministrar ali, e assim, eu via a presença do Senhor enchendo o quarto, e aquilo foi me fortalecendo aos poucos, e o que Deus me levou foi lá na palavra do rei Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, que ele foi para combater um inimigo poderoso que se levantou contra ele. E ele, na hora ele teve medo, mas ele se prostrou em terra, e a primeira atitude dele foi clamar ao Senhor. Os olhos dele estavam postos no Senhor o tempo inteiro, e o Senhor pelejou a batalha dele. Mas o Senhor ordenou para que ele fosse para o campo de batalha. Mas quando ele foi para o campo de batalha, o Senhor falou, me adora enquanto você vai. E essa foi a diferença, enquanto ele adorava, o inimigo foi desbaratado. E o Senhor transformou aquele vale em vale de bênção. Então essa é a mensagem que o Senhor ministrou muito forte no meu coração. Que a tribulação produz perseverança, perseverança e experiência, e experiência e esperança. Então em meio à tribulação que a gente aprenda a adorar o Senhor, a ter um coração grato ao Senhor, porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre e de geração em geração a fidelidade. É verdade. Não é fácil, não é, Betinho? Somente quando nós atravessamos mesmo esse vale, só mesmo quando a gente sente na pele, porque é muito bonito você pregar, você falar, Deus é fiel, você falar, Deus cuida de nós, Deus não permite nenhuma provação acima das nossas forças. Mas quando a gente experimenta na pele e quando a gente prova realmente que isso é verdade, é algo assim, é uma riqueza, não é? É algo que vem fazer parte do nosso ser e ninguém pode tirar. Então isso é maravilhoso. Eu me lembro que o Betinho, quando nós falamos sobre o Quênia, que nos dias que eles estavam indo para viajar, houve a morte, entraram rebeldes, parece que do Boko Haram, né? Isso. Entraram numa universidade lá em Nairobi, lá no Quênia, e mataram cristãos. Então nós ficamos meio preocupados com essa equipe. Puxa, nós vamos mandar os jovens para lá e se acontecer alguma coisa, eles vão dizer
o Ministério de Gideões mandou os jovens para o Quênia no meio de um momento difícil. E quando nós falamos para vocês que talvez não iriam ao Quênia, o Betinho falou assim, não, olha, se for para eu ser um mártir pelo Senhor, eu estou disposto, eu quero ser um mártir. Deus pôs no meu coração de ir ao Quênia, e nem que eu vá sozinho, mas eu quero cumprir esse propósito, nem que eu seja um mártir. Então eu brinquei com ele e falei, ó, você não foi mártir, mas trouxe uma maláriazinha. Trouxe algo dizendo, estou disposto a sofrer por Cristo. Porque há muitas pessoas que falam muito bonito, mas na hora de dar um pouquinho para o Senhor, elas reclamam, elas se entristecem, elas perdem a esperança. Então, é muito importante que você saiba isso, que quando nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, como o Betinho disse, é tudo ou nada. Você que é jovem, está assistindo este programa, está vendo o Betinho aqui, dando o seu testemunho, que você tenha esta coragem de dizer tudo ou nada. Eu quero o Senhor de todo o coração, eu quero para o que der e vier, até mesmo se for para ser um mártir por Cristo. Então, adorando o Senhor, como nós ouvimos o Betinho dizendo que quando ele estava ali sem forças, mas vinha ao seu coração, adore ao Senhor. Ele estava sem força, então pedia, mãe, cante uma canção. Vamos adorar a Deus. Nós podemos adorá-lo ouvindo um CD, assistindo um DVD, lendo a palavra, ou mesmo sem palavras no nosso coração. Mas adorar ao Senhor é uma atitude. Essa atitude maravilhosa de dizer, Senhor, eu te pertenço. E nós sabemos que Deus tem um propósito para cada um de nós. Teve um propósito na vida do Betinho, que eu sei que já estou convidando para ele ir à Guiné Equatorial e Camarões conosco no ano que vem. Amém. Está pronto, né, Betinho? Totalmente. Muito bom. Betinho, nosso programa passa tão depressa. Foi uma alegria ter você aqui com a gente. Continue sendo esta bênção, continue sendo esse missionário pelo Senhor e estando disposto a cumprir todo o propósito dele. E eu quero dizer para você que está nos assistindo que agora em 2016 nós já vamos começar com os nossos centros de treinamento missionário, preparando os jovens, preparando as equipes para as nações de uma maneira muito especial diante do Senhor, né? Tendo tempos de preparo de uma semana, 15 dias, um mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Preparando com o inglês, com o espanhol e com matérias próprias, né, para missão transcultural de curto prazo. De curto prazo, isso é importante. Betinho, nós já estamos finalizando e eu queria que você desse uma palavra para os jovens que estão nos assistindo e que às vezes o coração está ardendo por missões, mas tem certo medo. E depois nós vamos orar por estes jovens, tá bom? Então, esses jovens que têm um chamado, eu queria que você desse uma palavra para eles. Amém. Olha, gente, o Senhor me resgatou ano passado. Foi em menos de 1 ano, Ele me levou à África, assim. Tudo gira em torno, assim, de o quanto você dedica, o quanto você se entrega. Assim, basta você se entregar e o Senhor vai, assim, pode te levar a lugares que você jamais imaginou, pode fazer coisas na sua vida que você jamais pensou. Então, assim, tudo é uma questão de atitude. A gente tem que parar de dar desculpas, de dizer, mais isso, mais aquilo, e só se dispor. Disponha-se para servir ao Senhor, para fazer a diferença, a começar de dentro da sua casa. E aí, no seu bairro, na sua faculdade, no seu trabalho, onde quer que você vá, que você possa resplandecer a luz de Cristo. E não tenha medo, assim, quando o Senhor te chamar. Apenas esteja preparado, para quando Ele te chamar, você possa dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém, amém. É isso aí. Que você possa realmente tomar esta palavra. E nós vamos orar agora. Quero te convidar a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos. E vou pedir ao Betinho que ele faça uma oração por você, especialmente pelos jovens, mas por você que está nos assistindo, para que o Espírito Santo venha e te dê graça e coragem de servir, de seguir por onde o Senhor quiser. Vamos orar. Feche seus olhos.
Pai, eu quero te agradecer por esse momento que tivemos aqui tão precioso, Senhor, de compartilhar a Tua palavra, Senhor, compartilhar essa experiência maravilhosa que é ser um missionário do Senhor. Pai, nessa hora que as pessoas que estejam ouvindo esse programa, Senhor, assistindo esse programa, Pai, que elas possam ser confrontadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para que o Senhor venha acender a chama que um dia queimou de amor por Ti, para que o Senhor venha reavivar sonhos, trazer à tona, Senhor, Pai, chamados nessa tarde, Pai, nesse dia, Senhor, que o Senhor venha mesmo trazer, Senhor, à existência tudo aquilo que o Senhor tem para o Teu povo, Pai. Pai, lança fora todo medo, Senhor. Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Vem com o Teu amor sobre a vida das pessoas que estão assistindo esse programa, para que elas possam, Senhor, ser tocadas pelo Senhor de uma forma como nunca antes, Senhor. Que arda no coração delas, Pai, um chamado por cuidar de vidas, Senhor. Cuidar de vidas, porque o Senhor se preocupa com vidas, Pai. Levanta os jovens, Senhor, que estão assistindo esse programa, para um compromisso sério com o Senhor. Levanta eles como boca do Senhor aonde quer que eles vão, Senhor. Levanta eles como missionários do Senhor, a começar dentro do lar deles, Senhor. Indo pelas faculdades, pelos bairros, Senhor. Pelas cidades, pelos estados, pelos países, Senhor. Leva os jovens, Senhor, que estão assistindo esse programa às nações, Pai. Às nações, Senhor. Que a Tua palavra diz, Senhor, que a ardente expectativa da criação anseia por ver a aparição dos filhos de Deus. Pai, nós precisamos, Senhor, manifestar nesse mundo, Senhor. Pai, nós precisamos resplandecer a luz de Cristo nessa terra. Por isso, Senhor, levanta o Teu povo, Senhor, para fazer a diferença. Levanta a juventude dessa nação, Senhor, para pagar um preço sério, Senhor, para realmente, Senhor, ser uma juventude irrepreensível aos olhos do Senhor e realmente resplandecer a luz de Cristo, Pai, por onde passar. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.